Em Portugal, quando falamos em salas ogivais, pensamos logo no Castelo de São Jorge em Lisboa, porque só se fala no salão ogival do Castelo de São Jorge. Eu acho que já os senhores telespectadores já viram que lhes estou a falar no magnífico salão ogival. Salão ogival é o mesmo que salão gótico. E não estou no Castelo de São Jorge. Estou muito longe de lá. Eu trago-os e peço-lhes que admirem este salão ogival do Castelo da Feira. O nosso programa de hoje é precisamente sobre a cidade da Feira. Julgo que esta sala magnífica que estão a ver foi construída pelos primeiros condes da Feira, pelo terrível Rui Pereira, e isso explica que eu aproveito estes primeiros momentos para lhes contar a história tenebrosa dos ascendentes do primeiro conde da Feira. O conde da Feira, o apelido era Pereira, mas ele vinha de um avô, Gonçalo Rodrigues. O Gonçalo Rodrigues era um homem, acho que aí do século XI ou XII, que andava sempre na guerra. Na guerra era um grande cavaleiro, mas sabem que as guerras, porque é que eles faziam a guerra? Faziam a guerra porque vencia o inimigo, apanhavam-lhes tudo, apanhavam-lhes as moedas, as mulheres, as bezerras, o trigo, as pipas com o vinho, e isso, depois das grandes vitórias, havia um fidalgo que dividia aquilo que se tinha apanhado pelos heróis. Um herói ficava com uma vitela, o outro herói ficava com uma pipa, e o nosso, havia lá um fidalgo, Gonçalo Rodrigues, que achou que a divisão não estava a ser bem feita, e disse assim, lá para o homem que fazia a divisão, que era um grande fidalgo, era uma espécie de árbitro da guerra, disse-lhe, cá para mim, tu és um fantasma, só apareces quando toca a fazer a divisão, toca a mim, toca a ti, toca a mim, toca a ti, porque lá na guerra, quando é preciso correr riscos, dar espadeiradas, matar, tu nunca lá estás, pá, mas como é que é? Ora, vejam, isto é horroroso. Então ele estava a dizer que aquele fidalgo não era um herói, só aparecia depois da vitória para repartir os lucros. Vejam como essa história, que tem 900 anos, parece de agora. Há pessoas que só aparecem depois de ganhar para dividir os proveitos. Bom, e o nosso Gonçalo Rodrigues chamou-lhe fantasma. O homem não gostou, aproxima-se e diz, quem é que é fantasma? E leva a mão ao punho da espada. Gonçalo Rodrigues diz-lhe, o fantasma és tu. E com a espada dele, bomba, deu-lhe a espadeirada, diz a crónica que o rachou desde a cabeça ao fundo do corpo, fê-lo em dois. Bom, isto é crime, então matar uma pessoa assim, sem mais nem menos. Ele teve que fugir, veio para Portugal. Aqui o Dom Sancho II, estava no tempo de Dom Sancho II, aceitou e deu-lhe o coto da Palmeira, e ele aí viveu, mas o filho dele tinha o mesmo feitio, era um grande guerreiro, andava sempre na guerra, e um dia vinha da guerra e chegou a casa dele era nessa altura o Castelo do Lanhoso, era lá que ele deixava a mulher e quando ia para a guerra. Pois bem, voltou da guerra e o que é que ele viu quando chegou ao castelo? Viu que a mulher dele
durante o tempo em que ele andava na guerra, tinha estado na cama com um frade do Lanhoso. Isto é absolutamente inadmissível. Então, o homem andava ali a livrar Portugal dos mouros e a mulher com o frade. Sabe o que ele fez? Mandou fechar todas as portas, todas as janelas do castelo, pôs lenha a toda a volta, pegou o fogo à lenha e dessa maneira queimou a mulher, queimou o frade, queimou homens e mulheres e crianças e bichos e cães e gatos e toda a coisa viva que nela havia, e queimou todas as roupas da câmara onde acontecera o pecado. Bom, houve quem achasse também era queimar demais e disseram-lhe, então, tu não podias ter só castigado a tua mulher e o frade do Moro, porque diabo? E ele disse, não, eu sei ao certo que há 17 dias que eles faziam pecado na minha câmara. E esta gente, os meus criados, as minhas criadas, até os meus cães e as minhas cadelas, deviam ter ido à guerra dar-me a notícia do mal que me faziam. E não foram. Por isso, morreram todos queimados. Eu estou-lhes a falar nisto porque isto, é claro, eu não lhes digo que isto fosse verdade. Isto vem assim, realmente num livro de linhagens do século XIV, mas mostra bem a rudeza daqueles tempos. Ele, claro, depois de queimar a condessa, teve que arranjar outra condessa, ainda teve um filho, que foi um homem famoso, Pedro Rodrigues Pereira, porque era senhor do Coto de Pereira, e arranjou uma fortuna tão grande que pôde mandar um neto estudar para Salamanca, um neto que se chamava como o avô Gonçalo. Estudou, veio a ser um grande arcebispo em Braga, é o arcebispo Dom Gonçalo. Teve um filho, Álvaro Gonçalves Pereira, logo aos 18 anos foi feito prior da Ordem Militar do Hospital, foi o construtor do Castelo de Belver, onde nós já estivemos, e teve inúmeros filhos, não sei, há quem diga 30, quem diga 34, quem diga 36. Um deles recebeu um nome que nunca mais se esqueceu, Dom Nuno Álvares Pereira, é o condestável a quem Portugal deve o ser independente. Bom, mas quem hoje entrar neste castelo, o que vê logo em cima da porta é uma pedra com as armas dos Pereiras. E cá dentro elas estão por toda a parte. Aqui junto de mim, cá está, e está é uma coroa de conde, e cá estão as armas dos Pereiras. Isto quer dizer, um conde Pereira. É um dos condes da Feira. Eu penso, o primeiro conde da Feira foi Rui Pereira. E eu acho que ele realmente não degenerou. Tinha a ferocidade dos Pereiras. Vivia aqui, foi ele quem fez o mais importante do castelo, como hoje aparece, mas queria ter casa no Porto. Ora, a cidade do Porto é uma cidade de cidadãos, uma cidade com privilégios burgueses, e o mais importante é que não podia permanecer lá dentro nenhum fidalgo por mais de 24 horas. Eles diziam que os fidalgos metem-se lá, havia sempre problemas, não queriam fidalgos lá dentro. E o rei deu-lhes esse direito. O fidalgo vai, vem, mas ficar não fica. O Rui Pereira dizia, para mim, havia de ser. E arranjou uma casa
levou a criadagem toda, naturalmente bem armada, e disse, daqui não saio, ninguém me tira daqui. E a gente do Porto fez exatamente o que o tal ascendente dele fez ao frade do Boro. Pregou-lhe as portas e as janelas, pôs lenha a toda a volta e queimou a casa do Rui Pereira. Ficaram lá vários criados assados. Ele conseguiu escapar pelas traseiras, não sei como, lá veio por aí fora e veio meter-se aqui no seu castelo. Estou-lhes a dizer que este castelo é, portanto, fundamentalmente, já não é um castelo da guerra contra os mouros. É um paço senhorial do neofeudalismo que começa em Portugal no século XV, no tempo do rei Dom Afonso V. Mostra fundamentalmente a vaidade insaciável de um grande fidalgo. Porque antes disso, claro que já havia castelo. E aí só há discussões. Eu acho muito interessante a discussão hoje travada à volta das origens do Castelo da Feira. Toda a cidade está apaixonada por essa discussão, ao ponto de hoje se perguntar, mas isto é o Castelo da Feira ou aquela era a Feira do Castelo? Como sabem, o nome da cidade, o nome oficial é Santa Maria da Feira. Bom, mas os eruditos perguntam, é Santa Maria da Feira ou esta era a Feira de Santa Maria? A minha opinião é de que isto é realmente uma velhíssima fortaleza que remonta ao tempo romano. Podem ver ali, incrustadas nas muralhas, aras romanas, e havia aqui uma instalação fortificada romana por uma razão muito simples. É que isto estava praticamente em frente ao mar. Tudo isto, daqui até à Costa de Espinho, é Costa Nova. E era na primeira linha das elevações do interior que se erguia uma fortaleza romana. A zona é rica de monumentos arqueológicos que revelam uma ocupação do território muito anterior à época romana. É especialmente merecedor de visita o Castro de Romariz. Fica aqui a 2 passos da feira. E são visíveis as habitações de planta circular que tinham coberturas de colmo, mas que alternam com as casas retangulares que tinham cobertura de telha, e telha de tipo romano. Há no chão inúmeros fragmentos de tégulas romanas. É, portanto, um caso de sobreposição cultural. Bom, isto onde estou agora não é um monumento arqueológico, embora possa parecer. Isto à primeira vista parece um cromlech. E de certo modo é bem achada essa ideia de fazer aqui um cromlech moderno. Cada um destes pilares, são 31 pilares ao alto, representa uma freguesia. As 31 freguesias é que, unidas, fizeram o Conselho da Feira. Bom, o Conselho da Feira, que, como sabem, agora já não se chama assim. Na velha estação ainda está Vila da Feira. Era o nome que tinha. Agora é Santa Maria da Feira. Isto é curioso porque realmente houve uma mudança de nome. E uma mudança que não podia deixar de ser. Isto já não é vila. Isto nasceu de uma feira. Era este ponto, um ponto ideal para se encontrarem os agricultores das zonas do norte e do sul,
vinham os mercadores com os seus animais, com as suas azêmulas, e compravam aqui para ir vender no Porto, para ir vender por esse litoral, e é a feira que faz nascer o povoado. Mas hoje já não é só, essa feira continua, a feira continua a realizar-se. Lá está o chão da feira, que é o Rocio, e continua a ser uma grande feira. Mas além da feira, agora há indústrias muito ativas. Há o calçado, há as ferragens, há as peles, há os brinquedos, há a construção, há o mobiliário, há os laticínios. Bom, mas já não podia ser cidade nem da feira, nem do calçado, nem dos laticínios, nem das... E ficou, portanto, Santa Maria. Santa Maria era toda esta região histórica, onde, entre muitas outras, ficava a localidade da feira. Mas a feira, pelo seu trabalho, transformou-se numa cidade e num exemplo. Devo-vos dizer que aqui, neste pequeno espaço municipal, marcado por estas 31 freguesias, exporta-se anualmente mercadoria no valor de perto de 55 milhões de contos. Se nos cerca de 400 municípios do país houvesse uma produção assim, nós teríamos uma situação económica bem mais confortável que aquela que por agora temos. Nesse sentido, a feira é uma lição, e é isso que quer dizer o título deste episódio, a lição da feira. E lição também é o que agora vamos ver, embora uma lição de espírito completamente diferente. Bom, o que é isto aqui? Estão a perguntar. Isto aqui é uma curiosa escultura que representa um rancho folclórico, um rancho de operários corticeiros. Essa gente cantava e dançava, haverá 20 e tal anos, aqui nesta região. E todas as esculturas são obra de um pedreiro, já falecido, o Joaquim Barreiro, que era ali de Santiago do Lobão. Foi ele quem, a pedido do dono do museu, perpetuou os bailadores nestas figuras a que, como veem, não falta ingenuidade e pitoresco. Ora, o dono do museu era o comendador Henrique Amorim. Henrique Amorim tornou-se depois famoso, era um dos grandes industriais corticeiros, um dos irmãos Amorins. Eram 8 filhos, filhos de uma família muito modesta, e a mãe, que era daqui, estou-lhes a falar na aldeia de Santa Maria de Lamas, a mãe, para ajudar ao governo da casa, fazia rolhas de cortiça com uma faca, rolhas para no Porto taparem as garrafas do vinho do Porto. É assim que começa essa atividade extraordinária, enfim, dos Amorins, da Casa Amorim, que depressa dominou inteiramente a comercialização da cortiça em Portugal. Naturalmente que o Henrique Amorim não fez outros estudos que não fossem os da instrução primária, mas ele tinha o sentimento de que nestas igrejas, nestas aldeias, havia tesouros de arte que se estavam a perder. E durante a vida inteira, ele correu tudo, onde quer que havia uma peça antiga, ele comprava. Comprava porque era antigo. E se ele não comprasse, podia transformar-se rapidamente em lenha. E por isso comprou. O púlpito que estão a ver, este púlpito que está na vossa frente, comprou ele, e não há muitos anos, há 30 ou 40 anos, no antiquário do Porto,
por 1500 escudos. Conta 500. É claro, porque um púlpito não serve para a casa de ninguém, agora já não há sermões, para que é que há de haver púlpitos? Comprou o púlpito por 1,500. Estes altares, tudo isto foi resgatado ou em capelas em ruínas, ou em igrejas em vias de transformação, ou nos antiquários do Norte. Junto de mim estão os grandes cadeirais que estavam no Palácio das Carrancas do Porto. Aqueles armários que estão agora a ver eram armários que ornamentavam uma casa que ficou ilustre por ter sido assaltada pelo Zé do Telhado. Mas Henrique Amorim colecionava tudo. Só aqui nesta sala há 20 altares de talha e tudo isto foi salvo de uma destruição imensurável pelo Comendador. O Comendador está ali com as condecorações que recebeu, mas toda esta sala fala nele. São retratos que ele mandou executar em Braga à razão de 100 escudos por metro quadrado. E temos o Comendador em todas as suas atitudes. O Comendador pensa, o Comendador projeta, o Comendador medita, o Comendador aponta, estuda, lê, trabalha, decide, ordena. Nem os pratos escaparam ao memorialismo do Comendador. Eram aqueles os pratos em que ele comia. Junto de cada retrato há um apontamento manuscrito, já viram? São notas em que o Comendador nos diz o que fez por esta sua terra. Bom, eu para ler aquelas notas gastava o programa inteiro. Eu vou só ler a última, que ele redigiu pouco antes da morte. Nos melhoramentos realizados nesta minha terra, investi uma quantia superior a 32 mil contos. H. Amorim. Foi, portanto, assim, num objeto modesto e simples, como é esta rolha, que tudo isto começou, porque as coisas grandes têm muitas vezes pequenos princípios e também, por vezes, grandes coisas têm pequenos finais. Junto de mim, atrás de mim, está a estátua do Comendador Henrique Amorim. Devo dizer, não escondo, para meu gosto, é uma estátua grande demais. Mas este é um problema. De que tamanho deve ser a nossa própria estátua? Podem dizer, para não exagerarmos, pois não, o melhor é fazê-la sempre em tamanho natural. Mas qual é o nosso tamanho natural? A verdade é que há pessoas tão grandes e que se julgam tão pequenas, e há pessoas tão pequeninas que se julgam tão grandes. Vá-se lá saber qual é o tamanho natural de cada um.